nome é Aline. Alguns de vocês aí receberam um WhatsApp pessoal meu hoje, sou eu mesmo que mando, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer problema também, podem falar comigo por aí. Eu fui application, né? Quem não sabe, application é a pessoa que dá treinamento em equipamentos médicos, né? Tanto da parte humana, fui application, trabalhei para algumas marcas, inclusive tanto na parte veterinária quanto na parte humana, tá? E eu me especializei também em gerenciamento de negócios, empreendimentos, e eu percebi também essa necessidade do mercado veterinário de profissionalização. Hoje a gente já vê um pouquinho mais profissionalizado, mas realmente, às vezes na faculdade da veterinária, a gente não aprende muito sobre negócio, sobre administração, sobre esse tipo de coisa. Então, eu formei a empresa Quality, que é uma empresa especializada em consultoria, para a pessoa entender todo o negócio. Então, se essa pessoa vai fazer um investimento, ela precisa saber qual equipamento comprar, quantos exames ela precisa fazer. Então, a gente se especializou nisso. A gente também, pela experiência, também dá treinamento em equipamentos, pessoas que têm equipamentos e precisam aprender a mexer no seu equipamento, tá? Então, a gente presta esse serviço para os médicos veterinários, ou seja, a Quality é uma empresa especializada no mercado veterinário, a gente não trabalha com a medicina humana, apesar de ter bastante contato com pessoas dessa área. E a nossa ideia como empresa é dar uma visão completa do negócio, não só a compra de um equipamento, mas entender se faz sentido esse investimento, tá? Bom, mas falando aqui da nossa aula, da nossa masterclass, que a gente vai falar sobre ressonância. E por que falar de ressonância, Aline? Por que você escolheu esse tema, falar de ressonância? A gente percebeu que tem uma deficiência muito grande no Brasil, tanto de equipamentos veterinários, quanto as ressonâncias veterinárias, quanto também de informação, né? A gente percebeu que o que tem de informação sobre ressonância magnética normalmente está em inglês, normalmente está em algum tipo de artigo, mas a gente tem bastante dificuldade de encontrar até literatura, informações assim de confiança sobre ressonância magnética, tá? A gente também tem poucas unidades de ressonância magnética do Brasil, praticamente concentradas só na cidade de São Paulo, nem no estado, na cidade de São Paulo. E então a gente percebe que hoje os médicos veterinários não sabem nem quando pedir uma tomo, quando pedir uma ressonância. Então a gente percebe, diante de toda essa necessidade, a gente percebeu que era importante a gente começar a falar mais abertamente. Então por isso a gente abriu esse curso, né? Ele é pago, mas a gente abriu essa primeira aula como gratuita para a pessoa também entender do que a gente vai falar, então por isso que eu estou apresentando isso para você. Então, por exemplo, mesmo uma pessoa hoje que quer investir no médico veterinário, que já tem um centro diagnóstico veterinário, quer investir numa ressonância magnética, ele tem poucas informações do tipo, quantos exames ele precisa fazer, será que cabe uma ressonância na minha cidade? Então, são informações que a gente não tem no mercado. Eu posso instalar, por exemplo, aonde instalar? A minha clínica fica no 12º andar, perto do aeroporto de Congonhas. Eu posso instalar uma ressonância magnética aí? Também a gente não tem essas informações no mercado. Por exemplo, eu posso entrar com todo tipo de equipamento dentro de uma sala de ressonância magnética. Então, assim, a gente não tem muito pouca informação, e o que a gente ouve de informação é de boca em boca, vamos dizer assim. Alguém falou, né? Mas a gente não tem isso profissionalizado, né? E falando do mercado veterinário, todos vocês aqui estão no mercado veterinário, e a gente percebe que o mercado veterinário no Brasil é um mercado muito forte. Vocês veem aí na rua, na cidade de vocês, a quantidade de clínicas, né, inclusive centro diagnóstico, mas muito mais desses grandes pet shops. Então, a gente percebe que hoje a gente tem uma mudança cultural, incluso em cima, né, relevante ao animal. Hoje o animal, ele é parte da família, a pessoa investe nesse ser da família, ele já não é mais um animal que dorme fora,
Ele hoje é uma pessoa da família, ele é companhia das crianças, dos adultos, das pessoas de maior idade. Então, a gente percebe que o mercado veterinário no Brasil e no mundo cresce muito. E quando esse mercado cresce, os investidores, eles começam a também a olhar para esse mercado. Então, a gente vê que no Brasil hoje, muita gente fala de investimento. Ah, eu quero investir dinheiro, e tem gente com bastante potencial de investimento interessado em investir no mercado veterinário. E por que eu estou falando isso para vocês? Porque a gente recebe, às vezes, inclusive médicos e clínicas de diagnóstico humano querendo investir no mercado veterinário. E isso nos preocupou. Mas, Aline, por que deixou preocupado? Porque a gente percebe que muitas vezes o mercado veterinário ele fica desvalorizado. Vocês são veterinários e sabem que cada vez um plantão de médico veterinário é mais barato. As pessoas ficam chorando o valor de exame por aí. Então, a nossa preocupação como Quality é ajudar vocês a enxergarem melhor esse mercado veterinário e não deixarem que vocês passem a ser como empregados de lugares, e que vocês possam usar essa oportunidade, às vezes, assim, porque você pensa assim, ah, minha cidade caberia uma ressonância, mas eu não tenho esse dinheiro, mas, de repente, essas pessoas que querem investir, poderiam investir no seu negócio. Então, eu quero trazer também aqui, abrir a cabeça de vocês, para vocês também conhecerem um pouco mais desse método. Ah, mas Aline, não faz sentido para mim agora. Ótimo, vai fazer em algum momento. Não tem como voltar, né, atrás. A gente percebe que o cliente hoje, ele começa a exigir, ele quer. Eu quero que o meu animal faça. E muita gente tem o poder aquisitivo de pegar o animal e trazer para a cidade de São Paulo, mas muita gente deixa de fazer, né? Ou muitas vezes, inclusive, o médico não sabe pedir. Então, qual é o nosso objetivo como Quality, com nossa empresa Quality? É que vocês cresçam em conhecimento, conhecendo um pouco mais do que a gente está falando, que vocês possam trilhar esse caminho para o negócio de vocês também, ou seja, vocês possam crescer para isso, né? Não fechar a cabeça e não falar assim, não, isso é muito dinheiro, não é para mim, não é para meu negócio, não é para minha cidade. A gente não pode pensar assim, porque senão o que vai acontecer, e de verdade já tem acontecido, a gente tem visto empresas de diagnóstico humano querendo abrir uma portinha para atender mercado veterinário. A gente não está falando de coisa do passado. A gente tem exemplos até em cidades que não tinha tomografia, e aí o médico fez parceria com o médico veterinário para poder atender. Então, o cliente começa a exigir, né? Então, que vocês não fiquem para trás nesse caminho. Falando sobre as nossas aulas aqui, algumas pessoas elas estão aqui porque a gente abriu a oportunidade da primeira aula ser gratuita para todo mundo, mas essa aqui vai ser a primeira de uma sequência de 10 aulas, tá? Essa é a 1, e depois vamos ter mais 9 aulas, uma vez por mês, sempre ao vivo. Por que ao vivo? Porque você vai ter a oportunidade de se conectar com pessoas que já trabalham com ressonância magnética. Então, você não vai ouvir falar da boca de uma pessoa que acha, que pensa, que ouviu falar. Você vai conhecer aqui pessoas que já trabalham na área, tá? Inclusive professores, cada aula vai ter um convidado especial em cima daquele assunto. Então, você vai ter essa opção de interagir com essas pessoas, tá? Então, hoje a gente vai falar de assuntos como é a ressonância por dentro, nós vamos falar qual o espaço que você precisa para ter uma ressonância, aonde pode estar uma ressonância, qual a proteção radiológica para a instalação, para usar a ressonância. Você vai entender também que tipo de anestesia, que tipo de equipamento de anestesia pode entrar dentro de uma sala de anestesia, e também vai entender do negócio em si. Quantos exames eu preciso fazer para me pagar um equipamento desse? E é isso, tá? Eu vou apresentar para vocês, então, a doutora Laís. Ela
ela é a nossa mediadora de todas as aulas. Ela é doutora, formada pela Unesp de Botucatu, e não só como veterinária, mas é o único centro veterinário que possui uma ressonância magnética. E também foi o primeiro centro diagnóstico veterinário dentro de uma universidade a fazer ressonância em grandes animais. Então, ela participou de todo o processo, isso já faz bastante anos que começou, ou seja, foi a segunda ressonância do Brasil a ser instalada, e ela participou de todo o processo, incluso de instalação desse equipamento, viu como que faz protocolo de tudo isso. Então, assim, ela também teve experiências em outros países, uma experiência internacional, com o Dr. Farfalini, na Argentina, que foi um dos primeiros médicos também veterinários a falar sobre ressonância na América Latina, experiência na Itália, teve experiência na Colômbia também, instalando um equipamento e ajudando o pessoal a criar protocolos de imagem. Então, ela vai estar com a gente durante todo esse curso, tá bom? Eu desejo muito sucesso para vocês, que vocês aproveitem muito essa oportunidade e deixo, então, a palavra com a doutora Laís. Seja bem-vinda, doutora, seja bem-vinda a todo mundo que chegou. Boa noite, pessoal. Agradeço, Aline, pela apresentação. É um prazer estar com vocês nesta noite e na sequência de aulas aí que a gente vai ter junto. Vamos ter a oportunidade de falar sobre um assunto que eu gosto muito, que é a ressonância magnética. Eu vou poder passar todo aí o meu conhecimento que eu tive desde, né, de quando teve a instalação na Unesp de Botucatu, da rotina que eu participei junto com a minha orientadora, a professora doutora Vânia. Tenho, né, muitas coisas aí para poder acrescentar e principalmente para ajudar vocês a entender o mundo da ressonância magnética. Então, eu estou aqui para passar meu conhecimento, né? Deixem perguntas no chat, no final, né, a gente vai estar respondendo as perguntas e dúvidas aí que vocês vão ter ao longo, né, da nossa aula. Gostaria de compartilhar aqui com vocês a nossa tela. Estão prontos aí para conhecer todo esse mundo mágico da ressonância? A gente vai falar, então, aqui sobre o futuro, né? Esse Masterclass, ele vem com esse tema formidável, né, do futuro do diagnóstico na medicina veterinária. Então, hoje, dentro da medicina veterinária, a gente já tem a oportunidade, né, de pedir exames com ressonância magnética. Então, talvez você aí está se perguntando, né, mas o que é a ressonância magnética, né? Enfim, ela é uma modalidade diagnóstica que envolve a utilização de campos magnéticos e ondas de rádio, formando imagens computadorizadas dos órgãos em alta definição. Isso é uma informação, né, muito importante para vocês, né, que vocês vão perceber ao longo dessa nossa aula, né? Ela é um exame, né, de diagnóstico por imagem que não possui radiação. Ela permite a captação de imagens detalhadas e tridimensionais de forma não invasiva, né? É uma tecnologia de ponta que estimula e detecta a mudança na direção do eixo de rotação dos prótons encontrados na água, que compõem, né, todos os tecidos vivos. Essas moléculas, elas são captadas, então, pelo aparelho de ressonância magnética e são reproduzidas no computador para avaliar o resultado obtido, né? Então, eu já falei para vocês, né, que a ressonância, ela faz imagens, né, em alta definição, porque, né, dentre, né, as modalidades diagnósticas que eu tenho dentro de diagnóstico por imagem, a ressonância magnética, ela é a única que traz uma ótima resolução e um ótimo contraste. Então, aqui coloquei para vocês uma imagem onde a gente consegue ver aí o crânio, né, o encéfalo de um cão com uma resolução e um contraste formidável das estruturas.
Quais são as vantagens, né, desse aparelho de ressonância magnética? Então, ele não usa radiação ionizante, ou seja, ele não trabalha com os raios X como na tomografia computadorizada. Até o momento, né, não se identificou nenhum efeito colateral ou dano à saúde, né, pela exposição ao campo magnético e a essas ondas de rádio geradas, tá? Ela é um padrão ouro para os tecidos moles, retrata aí a anatomia com mais detalhes e ela é mais sensível. É o exame específico para anormalidades do encéfalo, medula e o aparelho locomotor. A ressonância, ela é capaz, né, de gerar imagens em planos, a gente vai conversar sobre isso, e consequências específicas para a sua suspeita clínica, para a suspeita que o médico veterinário ele tem daquele animal. O contraste que é utilizado na ressonância magnética, ele tem um risco consideravelmente menor de causar a reação alérgica grave naquele paciente que está fazendo isso. Tá? Vou começar mostrando, então, para vocês os componentes da ressonância magnética, né? O que faz parte, né, para que haja a possibilidade de fazer o exame de ressonância magnética nos animais. Começo falando para vocês dos tipos de aparelho de ressonância magnética. Então, a gente tem dois tipos, né, de aparelhos. Nós temos aqueles que são de campo aberto e de campo fechado, tá? E também temos de baixo campo e de alto campo. Então, coloco uma foto aí para vocês, né, do Raymond e da sua equipe, que ele foi, né, o inventor do primeiro equipamento de ressonância magnética. Então, ele foi, né, o pioneiro a criar este aparelho. Aqui eu mostro para vocês, né, o aparelho de ressonância magnética de baixo campo, da marca Exaot 0,25 Tesla, né, do modelo veterinário, né, o VET-MR grande, de campo aberto. Esse aparelho, ele se localiza, né, na Unesp, no campus de Botucatu, e mostra para vocês um tipo de aparelho de ressonância magnética da GE de alto campo, ou seja, o alto campo, ele vai de 0,3 até 3 Tesla, campo fechado. Nós também, né, para a composição, né, da ressonância magnética, nós temos as bobinas de radiofrequência. Então, coloquei aqui, né, imagens para vocês, né, conhecerem a bobina. Existem muitas bobinas, nós vamos, inclusive, conversar disso na nossa próxima aula, né? As bobinas, elas são antenas que produzem e detectam o sinal de radiofrequência, né? Elas são utilizadas para excitar uma determinada região com pulsos de radiofrequência e também medir, né, o sinal emitido pelos tecidos, né? Elas influenciam decisivamente na qualidade das imagens. Quanto menor a bobina e quanto mais próxima ela vai estar, né, da região de interesse, né, onde a gente está fazendo a região de estudo, melhor será a qualidade de imagem. Outro componente muito importante, né, que talvez muitas pessoas nunca pensaram ou nunca viram, né, uma sala de ressonância magnética, ou seja, o espaço onde está localizado o aparelho, ele está, né, dentro de uma caixa, né? Estou mostrando aqui para vocês, né, a sala da Unesp de Botucatu. Então, aqui nós temos a sala e temos a caixa, que é a gaiola de Faraday, né, que faz, né, uma barreira de proteção contra campos elétricos magnéticos indesejados. São aqueles que ficam externos e que podem influenciar na hora do exame, como, por exemplo, as ondas de rádio e os celulares, né, que emitem essas ondas também. Essa caixa, né, essa gaiola de Faraday, ela permite criar uma barreira de isolação, né, em dispositivos elétricos e eletrônicos, de forma
que o campo magnético gerado no interior de um dispositivo não cause interferência no aparelho de ressonância magnética. Então, aqui eu estou mostrando, né, o aparelho da Colômbia, que fica numa universidade privada, que chama CES. Então, eu fiz a foto bem para vocês perceberem, né, que a parede aqui já é a caixa, tá? Ela não fica numa sala, né, sem proteção, como talvez um dia vocês pudessem, né, imaginar. Outro fator muito importante, que inclusive será o tema de uma das nossas aulas, né, no Masterclass, é os aparelhos de anestesia específicos para a ressonância magnética, né, pensando ali no monitor e no ventilador, em que o animal que venha a fazer o exame, ele vai estar sob anestesia geral. Não é todo o aparelho que pode, né? A gente tem que pensar sempre nas influências do campo magnético alterando ali as imagens do exame. Mas a gente vai conversar disso, né, numa aula bem específica. O tema da nossa aula é como funciona, né, a ressonância magnética. Então, trago aí duas imagens lindas para vocês, né, são imagens daqui, né, da FMVZ de Botucatu, né, onde nós podemos fazer exames tanto em pequenos animais como grandes animais. Como funciona a ressonância magnética por dentro? Então, você que está aí, né, separa esse momento para aprender os conceitos, né, os princípios físicos. Então, eu sempre falo, aguenta que eu preciso explicar algumas coisas, né, físicas, para que mais para frente, quando eu for falar das sequências, né, da ressonância magnética, você entenda para que serve cada uma das sequências. Então, a ressonância, né, magnética, ela trabalha com propriedades físicas que são exibidas por núcleos de determinados elementos, né? Quando esses elementos, eles são submetidos a um campo magnético, excitados por ondas de rádio em uma determinada frequência, emite um radiosinal que é captado por uma antena que vai se transformar em imagem digital. Então, basicamente, esta é a formação das imagens por ressonância magnética. Qual seria esse elemento, né? Então, pensando aí em toda a tabela periódica, que seria esse elemento? É o hidrogênio. Por que o hidrogênio? Porque ele é o mais abundante no corpo. Então, cerca de 10% do peso corporal se deve ao hidrogênio, né? As características na ressonância magnética se diferem bastante entre o hidrogênio presente no tecido normal e aquele que está presente no tecido patológico. Essa informação ela é muito importante. O próton, né, de hidrogênio, ele possui um maior momento magnético e, portanto, maior sensibilidade ao nosso exame de ressonância magnética. Então, praticamente, o paciente, ele é colocado sob a influência do magneto, que vai fazer com que ocorra a polarização, né, do hidrogênio que se alinha em eixos paralelos e antiparalelos. Eu coloco sempre uma figura para vocês imaginarem. Então, aqui nós temos o H+, ele está em eixo paralelo e antiparalelo. Esse fenômeno ocorre porque o hidrogênio funciona na natureza como minúsculos ímãs, quando eles estão aí sobre essa influência. Coloquei um exemplo aí para ficar bem didático para vocês e para vocês conseguirem enxergar o que eu estou explicando. Então, pensem aqui, né, esse círculo, nessa bola, como um próton de hidrogênio, que ele vai, né, ser visto como essa pequena esfera que vai girar, né, sobre esse efeito em torno dele mesmo, que é chamado, né, esse movimento de giro, ele é chamado de spin, né? Então, ele gira em torno do seu próprio eixo. Lembrem, né, que o hidrogênio, lembrem lá do conceito, né, ele tem uma carga
positiva. Então, quando ele gira, né, em torno dele mesmo, ele cria um campo magnético próprio ao redor. E como ele se torna, né, acaba se comportando ali como um pequeno dipolo magnético, né, ou como se fosse um ímã que tem um momento magnético associado. Então, pensem na molécula de hidrogênio fazendo esse movimento. Depois, né, o hidrogênio ele executa também um outro movimento que ele faz em torno do seu eixo, mas agora é do eixo longitudinal, né? Ele faz, então, o movimento de spin no próprio eixo e o movimento em torno do eixo, né, longitudinal, tá? Fazendo o movimento que é chamado de precessão. Então, quando os prótons de hidrogênio, eles se rompem com essa aplicação do pulso de radiofrequência, lá no tecido, né, no animal, ele faz, né, esse fenômeno de precessão, sincronizado com o momento ali do vetor magnético. Então, deixo uma figura aqui para vocês relembrarem essas aulas de física aí que vocês tiveram na escola. Eu falo assim, nossa, né, que difícil entender, né, esse movimento que o hidrogênio faz. Então, eu fiquei pensando de como trazer esse conceito de forma didática para vocês entenderem. O movimento de precessão, né, nós temos dois exemplos muito clássicos. Então, a Terra, pensando que a Terra, ela gira em torno dela mesma e também gira em torno do eixo longitudinal, como eu estou mostrando para vocês aqui no GIF. Lembrando que o peão também, né? As crianças hoje nem sabem o que são um peão, né? Mas o peão, ele gira em torno dele mesmo e também ele faz um movimento no eixo longitudinal. Então, gravem, o momento de precessão que o hidrogênio faz é bem encaixado também nesses exemplos que eu estou mostrando para vocês. Quando o pulso, né, de radiofrequência ele é desligado, os prótons de hidrogênio eles voltam na sua posição normal, se realinham e é nessa circunstância que ele vai emitir um sinal que vai ser captado pela bobina e que está na região de interesse a ser estudado. Então, o sinal, ele é emitido e captado pela bobina, enviado para o computador, né, e tem todas as equações matemáticas, né, equação de Lamor, que são muito complexas, que transformam esses sinais em imagens digitais para que a gente possa, né, observar na tela do computador. Parece difícil, mas deixo aqui um slide para vocês resumindo. Lembrem que no campo magnético, a gente tem aqui, né, os prótons de hidrogênio, eles vão se alinhar, então o spin, ele vai estar ali girando em torno dele mesmo, né, alinhado, então o núcleo, ele está alinhado sobre a influência do campo magnético. Depois, nós temos, né, a bobina ali, né, o sinal de radiofrequência, fazendo a excitação. Nesse momento, os prótons de hidrogênio, eles estão fazendo tanto o movimento de spin quanto o movimento de precessão, e essas imagens, né, esses sinais, eles são registrados e enviados para o computador. Então, é assim que é formada a imagem. Eu queria deixar aqui brevemente falando um pouco para vocês dos artefatos. Então, a gente pode ter situações que venham a acontecer, né, quando a gente está produzindo, né, as imagens mediante a esse campo. Então, a gente chama no diagnóstico, né, por imagem, os artefatos, né? O que é o artefato? Eles são alterações nas imagens adquiridas de forma a diminuir a qualidade das mesmas. Então, a gente não quer um artefato na nossa imagem. É importante a gente saber que isso existe, que os artefatos eles estão presentes para que eles possam tanto ser identificados como reduzidos e eliminados. Então, a gente tem
Dois, existem muitos artefatos que podem ser criados. Estou trazendo para vocês, né, dois artefatos que acontecem. Então, nós temos o artefato de movimento, que a perda do sinal e do parâmetro da sua localização causada por movimentos. Movimentos de como, né? De que fator? Então, nós temos ali o movimento respiratório, temos o movimento cardíaco, pode ser por fluxo, né? Fluxo sanguíneo, deglutição, né? O animal incomodado com a sonda, não aprofundou na anestesia. Temos também o animal que se move na hora do exame por não estar anestesiado da forma correta, né? Trago aqui mais um artefato que cabe mais à nossa situação da medicina veterinária, né? Eu estou usando imagens médicas para vocês, porque não achei na literatura, e queria mostrar para vocês que a presença de objetos metálicos no corpo pode criar campos eletromagnéticos que interferem na formação de sinal. Na rotina médico-veterinária, isso acontece em que situação? No animal que é microchipado na região da cervical e depois precisa de um exame, né, ali na região da cervical, né, coluna cervical, ou que vai fazer um exame da região do crânio. Isso acontece muito, né, já aconteceu na rotina nossa, de esquecer de tirar a coleira do animal. Então, sempre a coleira tem um material metálico ali nela que faz, né, ela interfere ali na captação, tá? Lembrando que animais que tenham prótese e placas metálicas, né, marca-passo, também não podem, né, tem que fazer um estudo para saber. Então, gosto de dizer que vocês precisam saber reconhecer quando tem um artefato na imagem. A gente fez toda essa parte, né, de discussão aí da física para falar de quem? Para falar das sequências de pulso. Então, a ressonância magnética, ela trabalha com as chamadas sequências de pulso. Eu, por muito tempo, busquei aí um material que traduzisse o que eu queria passar. Não encontrei, então eu criei, né, esse desenho para vocês junto com um técnico de radiologia, mostrando para vocês a formação das sequências na ressonância magnética. O que eu quero mostrar, né? Que toda aquela parte de física, ela tem uma influência muito grande para a produção das sequências, né? Então, já expliquei para vocês, né, que a gente tem os átomos alinhados, né, sem a influência, né, da radiofrequência. Lembrando que a bobina de radiofrequência ela está sempre próxima da região de estudo. Depois a gente vai ter a influência, né, da radiofrequência sobre esses átomos que vão ficar desalinhados e vão emitir o quê? Eles vão emitir um pulso. Eu costumo dizer, entre esta fase e a emissão de um pulso, nós temos os tempos, né? Nós temos tanto o tempo de relaxação quanto o tempo de eco que estão, né, correlacionados com os ângulos, principalmente ângulo de 90 graus e 180 graus, mas vou mostrar isso para vocês, né? Desenhei isso para tentar passar esse conceito para vocês da sequência, porque a próxima informação são as sequências. Para construir as sequências na ressonância magnética, a gente tem o que nós chamamos, né, do spin eco curto, que é quando nós vamos ter o tempo, né, acontecendo num ângulo de 90 graus, e o spin eco de tempo longo, quando nós vamos ter esse tempo acontecendo com um ângulo de 180 graus. Laís, mas da onde está vindo este ângulo que eu não sei? Ele está vindo lá daquelas imagens físicas que eu mostrei para vocês dos vetores. Então, os prótons de hidrogênio, eles estão, né, em vetores. Quando a gente tem, né, este tempo para este tempo, a gente chama
de tempo de eco, porque ele vai produzir um eco. O tempo de eco é o tempo que transcorre entre o pulso da radiofrequência e a obtenção deste eco. O que acontece? Finalizando, nós vamos ter um próximo ciclo acontecendo no ângulo de 90 graus. Então, a gente trabalha com um ciclo que se repete. Este ciclo que se repete é chamado de tempo de repetição. Então, é o tempo entre esses sucessivos pulsos de radiofrequência num ângulo de 90 graus. Tudo isso que eu mostrei para vocês é muito rápido, tá? Ele acontece em uma escala de milissegundos. Então, dependendo da sequência que eu tenho ali a ser escolhida para fazer a influência ali do campo magnético na radiofrequência, eu tenho esse tempo de eco e tempo de repetição. Cada sequência de ressonância magnética, ela se baseia nisto que eu estou, mostrando para vocês. Falando das sequências de pulso, vamos conhecer quem são elas. Elas são divididas em dois grandes grupos, né? As sequências que são spin-eco e as sequências, gradiente-eco. E nós, já sabemos que dependendo da marca do aparelho, nós temos a possibilidade de ter outras sequências. Eu quero lembrar vocês, que o que eu acabei de explicar é muito importante, porque é necessária, a repetição de várias vezes das sequências de pulso durante o exame para que tenha a formação da imagem, das imagens, Então, eu preciso que exista esses ciclos que se repitam em cada sequência para que eu tenha a formação de imagem. Isso, é sempre em função ao tempo. Começando pela grande delas, que é a spin-eco. Ela é uma sequência determinada por um pulso de 90 graus e outro de 180, tá vendo? Aquela informação que eu mostrei para vocês, ela se encaixa principalmente aqui. Ela é o padrão ouro da maior parte das aquisições de imagem. Então, mostro aqui para vocês um esquema. Faz um pulso de 90, um pulso de 180, que é o tempo de eco, depois se repete, no tempo de repetição para fazer essas imagens, tá? As sequências, chamadas de gradiente eco, elas utilizam tanto um tempo de eco quanto um tempo de repetição curtos. Elas têm, bobinas de gradiente. Estou trazendo para vocês um exemplo aqui, só para não ficar muito vago. Essa é uma bobina de gradiente. Nós temos um tempo de exame mais curto, porque a repetição se torna curta. Nós utilizamos, em aquisições de suspeitas vasculares e também quando nós queremos ter imagens dinâmicas. Ela tem uma maior sensibilidade ao fluxo sanguíneo, mas também é uma sequência em que a gente tem que tomar um pouco de cuidado para não criar um artefato magnético. Outra sequência aí muito importante é a recuperação de inversão. São as sequências que a gente chama de IR. Ela baseia, em outro tipo de sequência de pulso. Para você que ficou curioso, eu trouxe aqui, dois desenhos para você observar como funciona, o pulso. Ela faz um tempo de inversão. Então, eu tenho, um pulso de 180 para suprimir um sinal de um tecido, conhecendo esse tempo, de inversão. É necessário ter, um sinal de ressonância gerado através de um outro pulso de sequência, por exemplo, do spin-eco, para depois ter ela, tá? Essa sequência de IR, convencional, elas são sempre ponderadas em T1. Quem são essas sequências aí que a gente conhece? É o flare e a STIR, São duas sequências que nós vamos conversar.
Por que tudo isso, né, é importante para vocês? Vocês podem ter esse conhecimento de tempo e não precisar, né, identificar a sequência, né, somente pela imagem. Sempre do lado esquerdo, geralmente, da imagem, a gente tem um tempo de eco e um tempo de repetição que traduz em qual sequência de pulso aquela imagem foi feita. Então, nós temos, né, AT1, né, a sequência de ressonância magnética ponderada em T1, com um tempo de repetição e até 800 milissegundos, com um tempo de eco de 30 milissegundos. É muito rápido e vai formar, né, um sinal escuro lá na imagem. Então, na imagem ponderada em T2, a gente já trabalha com tempo de repetição de 1.500 milissegundos e um tempo de eco de 80 milissegundos, formando, né, sinais de líquido já claros, tá? Então, a gente fala que tem uma colinha ali para você saber. Falando um pouco de intensidade de imagens, né, para quem aí é da área de diagnóstico por imagem, desde as outras modalidades diagnósticas, a gente sempre trabalha com a escala dos tons de cinza. Aqui na ressonância não é diferente. Então, estruturas que emitem um sinal forte aparecem mais claras na imagem e são chamadas aqui de hiperintensas. Então, imagem, né, branca. As estruturas que emitem um sinal fraco e aparecem escuras na imagem são chamadas de hipointensas, a preta. Estruturas que emitem um sinal médio e aparecem com vários tons de cinza são chamadas de isointensas. Então, a gente tem aí a escala de cinza, tanto para o mais fraco, tanto para o mais escuro, dependendo do tecido que a gente está. Lembrem sempre, né, que aqui no diagnóstico por imagem a gente trabalha com essa escala. Então, deixo aí para vocês, né, o conceito hiperintenso, maior sinal, então temos a escala aqui, hipointensa, menor sinal, temos a escala dos tons de cinza, né? Dos muitos tons de cinza, na verdade. Trago aqui para vocês, finalmente, né, o conceito das sequências na ressonância magnética. Eu vou começar pelas sequências que são ponderadas em T1. Essa sequência, ela tem a característica, né? Ela é obtida utilizando o tempo de repetição e o tempo de eco curtos. Ela é uma sequência, né, utilizada para observação anatômica. Na T1, né, a gente tem a substância cinzenta, que aparece sempre com características hipointensas em relação à substância branca, e o líquido cefalorraquidiano, né, pensando em um exame, né, do crânio, que está contido dentro do sistema ventricular, ele possui uma intensidade de sinal insignificante, tá? Lembrem que a gordura apresenta um sinal hiperintenso nessa sequência e a água apresenta um sinal hipointenso nessa sequência. Esta sequência também é a sequência escolhida para eu fazer o uso do contraste. A gente vai conversar sobre isso. Mostro então para vocês, né, duas imagens lindas aí de ressonância magnética na região do crânio, mostrando, né, a T1. A T1, ela fala que ela é uma sequência mais acinzentada. Vocês não conseguem, né, identificar, por exemplo, o líquido cefalorraquidiano dentro dos ventrículos. Então, percebam, é uma situação, né, para a gente observar nesta sequência da anatomia, a gente consegue ver várias regiões importantes. Já nas sequências ponderadas em T2, nós vamos, né, obter imagens utilizando o tempo de repetição e o tempo de eco longos. Essa sequência, ela faz a melhor relação entre a massa cinzenta e a substância branca, quando a gente compara com a sequência que nós acabamos de ver, né, que é a T1. Já, né, a água, na sequência ponderada em T2, ela tem muito sinal, muito.
É a sequência que a gente consegue observar, né, o líquido cefalorraquidiano numa imagem do encéfalo. Então, eu tenho hiperintensas, né, a água, o líquido cefalorraquidiano e também em situações de edema, e ela é muito útil para identificar, né, lesões inflamatórias, né, e edema também. Mostro, então, para vocês, né, dois exemplos de imagens ponderadas em T2. Percebam a diferença, né, da sequência que a gente acabou de ver. Eu consigo identificar, por exemplo, numa imagem de um encéfalo, o líquido cefalorraquidiano, que se comporta, né, hiperintenso. Também consigo ver outras regiões, né? Vou mostrar depois para vocês as sequências patológicas que vocês vão conseguir diferenciar, né, as lesões. Lá na FLAIR, que é uma outra sequência, ela usa, né, a sequência de recuperação inversa que eu falei para vocês. A FLAIR, ela é potenciada, né, ponderada em T2, e é uma sequência que, junto, né, com a sequência ponderada em T2, ela faz a avaliação e também a caracterização de lesões. Aqui, né, nesta sequência, a gente pode observar, né, os fluidos puros, como o líquido cefalorraquidiano, e o fluido em lesões císticas, né? Porque a gente consegue ter a supressão e ele, né, se torna hipointenso. Então, a gente consegue principalmente diferenciar lesões, né, paraventricular de ventricular, que talvez a gente não conseguisse, né, provavelmente identificar na imagem ponderada em T2, né? O que a FLAIR basicamente faz? Ela remove o sinal do líquido cefalorraquidiano, mas não o sinal vindo de lesões patológicas, né? Então, uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Estou mostrando aqui para vocês em uma imagem, né, de encéfalo, né, na FLAIR, o líquido cefalorraquidiano, ele fica hipointenso, ou seja, ele fica preto, mas quando eu tenho uma lesão paraventricular, o líquido fica hiperintenso e eu consigo, pelo contraste, identificar aonde que está essa possível lesão. Então, é uma complementação, são duas sequências que se complementam. Além delas, nós temos também o gradiente E, que são sequências de pulso em spin eco, mas usam um pulso de radiofrequência de 180 graus para fazer uma nova fase de spin. Então, a hora que ela vai se repetir, ela se repete em 180 graus, tá? Permite avaliar lesões vasculares como hemorragias e no acidente vascular cerebral, muito importante, né? Também é a sequência utilizada para fazer a angiografia por ressonância magnética. Ela é uma sequência mais sensível, eu falei para vocês. Tem que tomar cuidado, porque às vezes ela aparece, né? Ela acontece, né, com artefatos, por ela ser aí mais suscetível ao campo magnético. Então, mostro aqui para vocês, né, dois exemplos de sequência de gradientes eco, tá? Então, se vocês repararem, né, parece uma sequência mais granulada, mas uma sequência aí que, quando feita sem artefato, nos mostra informações muito importantes. Então, aqui eu consigo ver uma lesão hemorrágica e aqui eu também consigo ver uma lesão hemorrágica, né? Muito útil aí para o acidente vascular cerebral. Para encerrar, a gente faz, né, sequências em T1 com contraste, ou seja, com contraste que é o gadolínio. Esse contraste, ele provoca uma perturbação focal do campo magnético que acaba fazendo um efeito paramagnético que vai encurtar o tempo de relaxamento dos tecidos e que se manifesta como um aumento da sequência de sinal, ou seja, vai ter um contraste ali da imagem, mas ela é uma informação ponderada ali na sequência T1.
Então, nesta sequência, eu observo lesões que se mostram isointensas em T1, é uma sequência, né, para eu descartar lesões e é muito valiosa para eu ter uma orientação diagnóstica. Mostra então para vocês, né, dois exemplos aí de imagens ponderadas em T1 com contraste, imagens que provavelmente na imagem ponderada em T1 não seriam vistas, mas quando, né, com o uso do contraste, elas se realçam e aparecem para serem identificadas. Então, eu consigo, né, enxergar, dependendo, por exemplo, da característica de uma neoplasia, né, o seu contraste, e também, dependendo do tipo da lesão, também inflamatória, consigo ter um maior contraste. Então, sequências aí excelentes. Como eu mostro para vocês, né, as sequências de investigação patológica, T2 e FLAIR, complementando aí, né, dependendo do caso clínico que você tem, dependendo da sua necessidade, a imagem ponderada em T1 com contraste. Então, olha, né, aproveitem para olhar como, né, o mesmo animal tem sequências que se comportam diferentes sob a influência da imagem ponderada em T2 e sobre a influência, né, da imagem em FLAIR, né? A gente tem aí uma complementação, né, das sequências. Ainda temos a sequência STIR, né, ou STIR. Ela faz a supressão do sinal de gordura. É altamente valiosa, tanto para imagens ortopédicas como imagens espinhais, né? Ela pode ser usada para diferenciar uma lesão que melhora o contraste do tecido normal como a gordura da medula óssea. Então, ela é aqui utilizada para a coluna e não, né, comumente usada para o cérebro, para o encéfalo. Mostro aqui para vocês a sequência STIR, né, onde eu tenho a evidenciação aí da medula, percebam que os discos intervertebrais aí também têm um realce, tá? E eu consigo observar a lesão que está acontecendo com uma riqueza de detalhes maravilhosa, por sinal. Cada, né, dessas sequências que eu acabei de mostrar para vocês, elas são encaixadas em protocolos para que os exames sejam realizados nos animais, né? Então, são realizadas principalmente sequências ponderadas em T1 e T2, a FLAIR, a T1 com pós-contraste e a STIR, né? Eu falo que nós vamos ter, né, nas próximas aulas, a explicação desses protocolos. Hoje eu estou aqui para citar para vocês, né, apenas as sequências que são realizadas. Lembrando que a ressonância utiliza planos, né? Ela faz as imagens em vários planos, trazendo muitas informações, né? Então, utilizamos plano sagital, transversal e o dorsal. Então, mostro aqui para vocês, né? Por exemplo, cortes da região do encéfalo, um corte sagital com muitas informações. Eu falo que sou suspeita, gosto muito desse corte. O corte, né, dorsal, que também na medicina é chamado de coronal, e o corte transversal. Então, a gente trabalha aí com todas aquelas sequências e podemos escolher também, né, os cortes que a gente vai querer utilizar em cada coluna. Para a região, né, da coluna, eu tenho aqui a sagital, é o corte, né, feito na sagital, o corte dorsal, principalmente aí para a gente ter a localização da sequência e das vértebras, principalmente, analisar aí toda a parte óssea, o corte na sagital e o corte na transversal, principalmente para avaliar o quê? O disco. Posicionamento depende da condição do animal, né? E também depende um pouco da preferência da pessoa que vai lá fazer. Tá? Então, nós podemos fazer, né, esse exame com o animal na lateral e também podemos fazer esse exame, né, com o animal no posicionamento external, né? Também depende da bobina que eu estou utilizando e depende da região que eu estou fazendo
né, o exame. Tudo isso é muito influenciado. Mostrei tudo isso para vocês e vim falar do quê? Eu vim falar de vantagens, porque a gente está aqui para discutir, né, sobre essa modalidade, né, que já é uma realidade, mas é o futuro. Quando a gente tem, né, a vantagem de pedir esse exame, por que eu estou falando, né, que a ressonância magnética traz aí, né, vantagens em relação, por exemplo, à tomografia, que também é uma imagem, né, de modalidade avançada. A tomografia, ela faz uma avaliação óssea e dos tecidos moles. A gente tem a tomografia, né, para fazer avaliação pulmonar, no planejamento cirúrgico, estadiamento de doenças, prognóstico e tratamento, né? Mas nós temos a ressonância magnética com algumas particularidades, principalmente porque ela consegue, né, com que você tenha a avaliação da medula. Nós temos imagens com alto padrão da definição dos tecidos moles. Então, eu mostrei algumas imagens aí para despertar a curiosidade de vocês. Né? É um diagnóstico com acurácia. Então, de repente, você faz, né, uma imagem em T2, uma flare e uma com contraste, você chegou aí no diagnóstico neoplásico. Esse animal, ele tem um diagnóstico onde você sabe que ele tem um processo neoplásico. Faz avaliação óssea, né? Lembrando que a ressonância também avalia cartilagens. Você pode fazer o planejamento, por exemplo, cirúrgico, né, de um meningioma que você identificou na ressonância magnética, você pode ter um prognóstico, um tratamento. Então, eu pude lá, quando eu estive com o Dr. Farfalini, quando eu fiz o estágio com ele, eu vi animais que tiveram a identificação de processo neoplásico, foram fazer a cirurgia e fizeram a ressonância magnética controle. Sim, isso já é uma realidade. Então, animais aí que fizeram estadiamento da doença, né? Fizeram a identificação e voltaram após 6 meses para saber se teve um aumento, se não teve, se eu tive talvez uma nova região ali. Então, a ressonância ela é formidável, né, quando a gente conversa sobre isso. Eu quero deixar para vocês que diagnóstico definitivo, ele é feito para o exame histopatológico. Aqui a gente trabalha com imagens, com padrões e com suspeitas diagnósticas, tá? Custo-benefício, né? E o investimento. Como a Aline falou para vocês, nós vamos ter uma aula só sobre isso. Então, a Aline vai passar para vocês toda essa parte. O que eu deixo aqui é para despertar vocês em relação a essa modalidade diagnóstica. Então, é uma modalidade excelente para o diagnóstico na medicina veterinária. A gente tem que começar a ter esse olhar para perceber o quanto que nós podemos ganhar em relação de diagnóstico precoces em relação a esses exames. Lembrem que sim, tem um custo de equipamento, tem a instalação, né? Então, eu também faço o application para ressonância, né? Instalei o aparelho da Colômbia junto com o Dr. Farfalini. Então, a gente precisa ter pessoas, profissionais capacitados para mostrar para o médico veterinário tudo que pode ser feito com esse aparelho que é formidável. Nós temos que ter equipe. Eu falo que na medicina veterinária dificilmente a gente, né, trabalha sozinho. Então, a gente precisa do anestesista, a gente precisa do técnico de radiologia, a gente precisa de uma mão para nos ajudar, a gente não faz tudo. E também o exame de ressonância, pelo fato dele ter uma imagem com uma acurácia, ele pode reduzir o custo do tratamento do animal. Então, você diagnosticou ali com um exame básico de imagem, um raio-x e um ultrassom, você pede já o exame de ressonância e você consegue saber, né, qual é a suspeita diagnóstica do seu animal. Então, você ali está tendo um menor gasto, né, o tutor está tendo um menor gasto porque já está fazendo, né, um exame com uma qualidade enorme. Como a Aline falou para vocês,
nós temos hoje poucos aparelhos no Brasil, né? Então, nós temos, pelo nosso país, que é um país grande, né? O Brasil é grande, nós temos poucos aparelhos no Brasil. Então, nós temos pessoas aqui do norte, né, do Brasil assistindo, está faltando uma ressonância lá, gente, está faltando uma ressonância no Mato Grosso, no Nordeste, nós temos que ter aparelhos em todas as regiões do nosso Brasil. Tem o custo da manutenção, então é um aparelho que precisa de manutenção, né? Nós temos que ter aparelhos específicos para anestesia. E também, você aí, médico veterinário, temos futuros aí médicos veterinários me assistindo, eu sou sempre uma incentivadora de pessoas. Você aí precisa ser um profissional, né, capacitado e qualificado, porque a gente está falando de futuro. Vai fazer falta profissionais para fazer os laudos de ressonância magnética. Então, temos que ter pessoas aí, né, treinadas e habilitadas para fazer esse exame, tá? Terminando aí esse momento tão prazeroso, falando do que eu gosto muito, que é a ressonância magnética, a gente sabe hoje que o tutor, ele considera o pet como membro da família. Então, ele não vai medir esforços, né, para fazer um exame de qualidade e ter, né, um laudo sendo produzido por uma pessoa, né, um profissional de qualidade. Então, a gente tem que pensar que cada vez mais o tutor exige isso. Ele precisa, né, que o animal esteja um diagnóstico, né, uma suspeita para fazer com o tratamento e prognóstico. Então, o aparelho de ressonância dentro aí do centro médico veterinário, ele pode sim, né, oferecer um diagnóstico rápido e especializado para que este animal ele seja tratado, né, com uma melhor acurácia para aquela enfermidade que ele venha, né, ao ter ao longo, né, da vida dele. Então, agradeço muito esse momento tão prazeroso com vocês, né, e Aline, estou aí disponível para perguntas e gostaria de agradecer aí a presença de vocês.